Olá, muito boa tarde. Agora 2 horas e 33 minutos. Estamos começando um programa especial sobre o novo coronavírus no estado. É o estado de Santa Catarina, que já tem 51 casos confirmados. Aqui as cidades, números confirmados oficialmente, entrevista coletiva pela manhã pelo governo do estado. 51 casos, 10 em Florianópolis. Vamos para o sul do estado, 6 em Tubarão, 6 em Criciúma, 6 em Braço do Norte. 6 também em Balneário Camboriú. No norte, 4 em Joinville. Oeste, 2 em Chapecó. Temos 2 aqui na região da Grande Florianópolis, em Rancho Queimado. 2 em Jaguaruna, 2 em Imbituba, 1 em Navegantes, 1 em Gravatal, 1 em São José, 1 em Pomerode e 1 em Itajaí. Só fazendo uma correção aqui, na verdade, há pouco o governo do estado até se posicionou e fez uma correção em relação à lista passada na coletiva. Jaguaruna, 1 caso, então, e 1 em Jaraguá do Sul, no norte do estado, fechando a lista dos 51. Vamos tentar entender também essa cronologia numa arte que nós preparamos para você de casa. No dia 12 de março foram 2 casos, dia 13 1 caso, 2 casos no dia 14, no dia 15 mais 1 caso, no dia 16 de março outro caso, e aí a situação começou a ficar um pouquinho mais complicada e preocupante, né? Os casos foram se multiplicando. 18 de março, 7 casos confirmados, 19 outros 7 casos, no dia 20 de março, 19 casos e hoje outros 11 casos em números oficiais. Nós estamos ao vivo para todo o estado com o secretário estadual da Saúde, o secretário Elton Zeferino, um grande porta-voz do governo do estado também nesse momento, na linha de frente, direto. E a gente costuma dizer, e a secretaria costuma reforçar, para que não se apeguem em números. Esses números são das 8h30 da manhã, né, o levantamento, e divulgados às 10h30, entrevista coletiva. Já estamos diante de uma realidade bem diferente agora, às 2h35 da tarde. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Faraco. Boa tarde a todos que nos assistem. Provavelmente já estamos sim com um número diferente e tu bem colocaste que os números nesse momento não são o mais importante. O que nós temos mais importante neste momento para o povo catarinense é o comportamento individual de cada pessoa, o engajamento de cada região para que nós tenhamos estes números que, de uma forma natural, eles tendem a crescer nos próximos dias, para que esses números eles não cresçam numa velocidade tão grande a ponto de que nós venhamos a ter problemas com relação à resposta das equipes de saúde localizadas nas diversas regiões do estado. De qualquer forma, secretário, entre os internados em hospitais nesse momento, algum caso mais grave? Temos sim, pacientes que estão com quadro de lesão pulmonar, que é a característica desta doença, a Covid-19. Alguns estão com uma lesão pulmonar importante, estão exigindo uma dedicação das equipes de terapia intensiva. Isso faz com que nós tenhamos aí cada vez mais motivação para ingressar com ações que possam interromper este ciclo que vem se repetindo em todos os países por onde a doença vem passando e acometendo boa parte da sua população, por conta, inclusive, da nossa falta de imunidade para este vírus, que é um vírus novo, que está circulando em todo o mundo e que realmente está provocando esta pandemia de resultados mundiais. E a idade desses pacientes, hein, secretário? Já foi confirmado, inclusive, em entrevista coletiva, que aqui no estado não tem muito essa questão de idade, né? Sim, nós temos apesar de nós insistirmos na teoria de que os pacientes idosos, eles precisam ser protegidos nesse momento, dentro do cenário catarinense ao qual nós temos nesse momento, nós temos pacientes da faixa etária de idosos, temos pacientes da faixa etária de adultos, na faixa adultos jovens, inclusive pacientes que são pacientes infantis. Então, ou seja, nós temos todas as faixas etárias atingidas por essa patologia dentro do estado, o que nos reforça ainda mais que nenhum de nós, em qualquer região do estado que estejamos, estamos imunes de sermos vítimas do Covid-19. Alguma previsão de renovação do decreto que está em vigor aqui no estado de Santa Catarina? Estamos no 4º dia, o decreto é para 7 dias, até terça-feira da semana que vem, portanto. Ou alguma previsão de medidas ainda mais restritivas? Bom, Faraco e todos que nos assistem, é importante a gente destacar que o governador Moisés
desde o primeiro momento em que nós, da equipe técnica da saúde, levamos até ele a informação referente às medidas a serem adotadas, naquele momento em que nós detectamos dentro do Estado a questão da circulação comunitária, ele foi um forte parceiro, ele entendeu realmente a importância e a necessidade de adoção de algumas medidas que foram fortes, que estão sendo fortes, algumas medidas realmente restritivas, e diariamente o governador do estado se reúne conosco, com um staff que foi formado para acompanhamento do coronavírus, para que nós possamos deliberar as ações que serão adotadas no próximo dia e, inclusive, que serão adotadas na próxima semana. Então, neste momento, as ações do decreto elas estão vigentes. Diariamente, nós nos reunimos para discutir e deliberar a respeito das ações do dia seguinte. E acreditamos, sim, que na próxima semana nós teremos aí algumas ações que serão mantidas, sim, talvez possibilidade, inclusive, de algumas outras ações que não foram incluídas ainda neste primeiro momento, mas tudo vai depender, como nós já estamos repetindo em algumas entrevistas, do resultado que nós tenhamos aí desse primeiro momento, ou dessa primeira semana, em que nós temos aí a necessidade deste isolamento social. Secretário, o que o Estado está fazendo em relação aos profissionais que têm hoje uma dupla preocupação, né, que são profissionais da saúde, profissionais de serviços essenciais? Bom, o Estado tem uma preocupação muito grande, especialmente com esse número de colaboradores que fazem parte do Complexo Saúde, e é importante a gente destacar, e aqui vai já o nosso cumprimento a todos os profissionais que estão envolvidos na oferta de saúde à população, sejam eles da questão de limpeza, da questão de vigilância, fornecimento de alimentação, os profissionais de saúde das suas mais variadas categorias, sejam eles enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, enfim, todos aqueles que participam desse complexo chamado saúde, porque nós entendemos que o resultado que nós teremos desta epidemia dentro do território catarinense vai passar pelas mãos desses profissionais. E nós, enquanto Estado, estamos preocupados, sim, estamos providenciando compra de insumos, estamos providenciando todas as notas técnicas que nós estamos publicando, são voltadas a esses profissionais para que eles tenham toda a informação disponível, seja ela nacional, seja ela internacional, para que nós não tenhamos sequer a possibilidade da desinformação poder rondar pela nossa proximidade, porque é um momento delicado, as pessoas estão realmente inquietas com esse processo, os profissionais de saúde também o estão, mas nós, enquanto Estado, precisamos ter serenidade, precisamos ter responsabilidade de preparar tudo que está ao nosso alcance, seja através de formação, seja através de equipamentos e insumos, para que nós possamos estar preparados para um enfrentamento que está próximo e que nós entendemos que vai demandar boa parte de dedicação dos nossos profissionais. Enfim, né, são várias medidas dia a dia que o governo do estado tem tomado e a gente tem informado nas nossas plataformas, inclusive no nosso site, o G1 Santa Catarina, g1.com.br/SC. Só para fechar, secretário, uma nova atualização ainda nesse sábado. Sim, nós temos uma nova atualização hoje com o governador do estado, que às 18 horas, entre 18 e 18h30, deve estar fornecendo para as redes sociais e para os meios de comunicação também um novo relatório referente ao fim do dia de sábado. Obrigado, secretário. Bom trabalho por aí. Nós que agradecemos e estamos à disposição de toda a população catarinense. Claro que a gente está acompanhando tudo de perto. Logo mais à noite, logo na sequência dessa entrevista coletiva, no NSC Notícias tem todas as informações. Olha só, a região sul é a que mais tem casos confirmados do novo coronavírus. 22, né, com essa atualização, saiu um de Jaguaruna, entrou um em Jaraguá do Sul, então são 22 casos. Os municípios correm, claro, para tomar medidas de contenção do vírus. E em Criciúma, uma central de triagem fica aberta 24 horas. Vamos para lá? Renata Rocha tem as informações ao vivo com a gente. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Faraco. Boa tarde também para você que nos acompanha. Eu estou aqui em frente a esse centro de triagem de Criciúma, onde o pessoal da Defesa Civil já está aqui orientando as pessoas e evitando qualquer tipo de aglomeração. Logo na entrada do centro de triagem estão sinalizados ali no chão, onde cada pessoa precisa ficar para evitar um contato, né? Para ficar numa distância segura uma da outra. A gente não pode chegar ali perto, mas na rua também tem profissionais da Secretaria de Saúde que já fazem um questionário no começo. Esse centro de triagem aqui de Criciúma
Criciúma está aberto desde quinta-feira e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele tem capacidade para atender 200 pessoas por dia. Fica aqui na rua João Sequinel, bem no centro, ao lado do Hospital São José de Criciúma. Quem deve procurar o centro de triagem é quem precisa de atendimento nos horários que os postinhos de saúde estão fechados e também quem foi encaminhado então por essas unidades básicas de saúde, por esses postinhos de saúde. A porta de entrada continua então sendo posto de saúde quando a pessoa tiver com qualquer sintoma de gripe. Ali vai ser avaliado para o médico e será orientado então se a pessoa precisa ficar em quarentena em casa ou se ela precisa de algum outro tipo de cuidado. Até agora aqui foram 410 atendimentos, 209 consultas, 23 suspeitas que foram encaminhadas para o Hospital São José para avaliação médica. Reforçando então que o posto de saúde do bairro Boa Vista e a UPA da Próspera estão funcionando também nos finais de semana aqui em Criciúma. Com esses casos, as prefeituras do estado já tomaram algumas iniciativas, Faraco. Além de Criciúma, Forquilinha e Jaguaruna agora também têm um centro de triagem do coronavírus. O de Forquilinha fica na estrutura da clínica de especialidades. O de Jaguaruna fica no posto de saúde em frente ao hospital ali da cidade, ao Hospital de Jaguaruna. Aqui no sul, Laguna, Imbituba, Balneário Arroio do Silva, Balneário Rincão, Balneário Gaivota tem barreiras sanitárias. Ou seja, a Polícia Militar e profissionais da saúde estão parando os motoristas e orientando a população, avisando que é para seguir a quarentena, que é para o pessoal ficar em casa. Faraco, são essas as informações aqui do sul do estado. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Renata. Bom trabalho a todos por aí também. 2 casos confirmados no Oeste, os 2 em Chapecó e por isso também um centro de triagem que começa a funcionar na próxima segunda-feira. Alan Borges, boa tarde. Oi, Faraco, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando de casa, exatamente na próxima segunda-feira. E vai ser aqui, na Escola Estadual Marechal Bormann, uma das escolas mais antigas da cidade, fica ao lado da Catedral Santo Antônio, na Praça Coronel Bertazzo, um local bem fácil de achar. Por aqui, a triagem será lá dentro, nas salas de aula. E a Prefeitura está chamando de ambulatório de campanha. Por aqui vai ter médicos e outros profissionais da saúde para atender as pessoas com as suspeitas do novo coronavírus, principalmente aquelas que tiverem problemas respiratórios. Se necessário, a pessoa será encaminhada ao Hospital Regional do Oeste, mas lembrando que isso somente em casos graves. Quem tiver sintomas leves pode ficar em casa. O centro de triagem de Chapecó vai ficar aberto 12 horas por dia, das 7 da manhã até as 7 da noite. E olha, no final de semana, os postos de saúde aqui em Chapecó ficarão fechados. Por isso, a orientação é que a população pode procurar as unidades que estarão disponíveis durante o fim de semana, que é na UPA, no bairro Presidente Médici, e também no pronto atendimento do bairro EFAP. Mas a gente lembra, não precisa sair correndo, pode procurar o atendimento médico. A Prefeitura está dizendo que pode ficar em casa sem problemas, se preservar, não precisa ficar com sintomas, com pânico, enfim. A gente tem essa orientação para as pessoas terem muita calma nesse momento e a Prefeitura está disponibilizando um telefone para contato nesse fim de semana, sábado e domingo, para quem precisar, é o 49-3321-0027, 49-3321-0027, e o horário que esse telefone vai funcionar é das 7 da manhã até as 11h30 e da 1 da tarde até as 5. Fora desse horário tem o telefone do Ministério Público, que é o 136, que estará disponível. Lembrando, Faraco, que ontem teve a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus aqui no município de Chapecó. Hoje de manhã tivemos outro caso, são 2 casos confirmados aqui no Oeste, os 2 são aqui de Chapecó, um homem, uma mulher, os 2 não se conhecem e eles estão isolados em casa. Dada a informação daqui de Chapecó, do Oeste Catarinense, Faraco, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, obrigado, Alan, em cima do lance também trazendo os detalhes do Oeste do Estado para a gente, telefone passado obviamente para os moradores de Chapecó e o do Ministério da Saúde, 136, aí sim vale para todo mundo. Na Grande Florianópolis, 2 hospitais já têm tendas montadas para fazer essa triagem dos pacientes. Um deles, o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Júlio Ettore, ao vivo da frente da unidade. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde, Faraco. Está aqui então, eu estou do lado de dentro e a gente mostra para vocês, nas imagens do Edson Silva, essa tenda que já está instalada, então, aqui no Hospital Infantil, um dos 2 hospitais que estão recebendo essas estruturas. Ela fica aqui na parte dos fundos, na entrada da emergência, num trecho do estacionamento, então, que está isolado para esse local. A gente tem falado nos últimos dias da preocupação de não misturar pessoas que vêm às emergências, como aqui a emergência do infantil, e que podem eventualmente estar com o coronavírus, e não misturar essas pessoas com aquelas que vieram aqui trazendo crianças e adolescentes de até 15 anos, são atendidos aqui no infantil, por outros casos, como, por exemplo, uma simples perna quebrada. Então, por isso, essa tenda aqui. Aqui devem trabalhar, então, nos próximos dias, enfermeiros, agentes de saúde e até o pessoal do Exército. E aí eles vão seguir todo o protocolo para identificar os sintomas e a gravidade dos casos. Uma estrutura muito parecida com essa está montada também no Hospital Regional de São José, que é o maior hospital público de Santa Catarina. Segundo a Secretaria de Saúde, isso aqui foi um pedido da própria direção dos hospitais, exatamente para não expor as pessoas que chegam aqui às emergências a um risco ainda maior, né, nesse caso elas estariam expostas, inclusive, à contaminação pelo coronavírus, Faraco. Valeu, Júlio. Obrigado ao Júlio também aqui em Florianópolis. E na Serra, o município de Urubici está orientando a entrada dos turistas. Quem está com a gente é a Raquel Schneider. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Faraco. Boa tarde a todos. A ideia dessas barreiras é delas serem educativas, apenas para orientar as pessoas que querem entrar ali na cidade de Urubici. Então, agentes da Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e também da Defesa Civil estão trabalhando desde as 8 da manhã nas entradas de Urubici, SC-110 e SC-360, para passar informações para turistas, né, informando que todos os restaurantes, hotéis, pousadas e pontos turísticos estão fechados. Hoje pela manhã foram abordados pelo menos 30 carros e 15 motos e, segundo a Defesa Civil, todos eles acataram com as recomendações de retornar então para suas cidades de origem. Já aqui em Lages também está acontecendo uma ação hoje desde manhã cedinho com o pessoal da Secretaria de Serviços Públicos e também da Secretaria do Meio Ambiente. Eles estão realizando a limpeza interna e externa e levando equipamentos para o antigo posto de pronto atendimento Tito Bianchini. A estrutura onde funcionava esse posto e agora estava parada, ela vai ser transformada em um hospital de triagem para quando houver casos suspeitos do coronavírus aqui no município, para que eles possam ser transferidos para esse local. Pelo menos 13 leitos vão ser oferecidos ali e assim vai melhorar o fluxo de atendimento de toda a cidade. Também não vai haver uma superlotação das outras unidades de atendimento aqui da cidade. Faraco, só para a gente lembrar, o canal de atendimento aqui do município que realiza todo esse atendimento via ligações telefônicas e orienta a população é o 49-3251-7601 ou final 7602. Quem tiver dúvidas deve ligar para esse telefone aqui em Lages, que vai receber todo tipo de orientação e atendimento médico caso seja necessário. Eu volto contigo. Aliás, Raquel, aqui em Florianópolis, a Prefeitura também mudou as medidas de avaliação dos passageiros que chegam pelo Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Precisam preencher um formulário de avaliação. Quem chega sem sintomas precisa ficar de resguardo pelo menos 7 dias, de 7 a 14 dias. Quem chega com sintomas aí recebe um outro encaminhamento. Obrigado pelas informações. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações pelo estado. Por exemplo, a Prefeitura de Balneário Camboriú está convocando voluntários na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Até já! Estamos de volta. É um programa especial sobre o novo coronavírus aqui em Santa Catarina, em Joinville. Quem tiver álcool em gel sobrando pode doar. Vamos tentar entender como é que funciona aí esse programa. Kleber, boa tarde. Boa tarde, Faraco. Boa tarde para todo mundo. Aqui em Joinville, a Secretaria Municipal de Saúde montou um centro de triagem que vai começar a funcionar a partir de segunda-feira, das 8 da manhã até as 6h30 da tarde. Esse centro de triagem é para receber materiais que vão ser usados por profissionais que trabalham na área da saúde aqui em Joinville. É importante ressaltar que esses materiais fazem parte de uma lista já previamente, os materiais selecionados pela Secretaria de Saúde, e os interessados, pessoas ou empresas, devem ligar para o telefone 47, que é o código de área,
8908-7879. Lembrando que não vão ser aceitos dinheiro e nem alimentos. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar também a partir de segunda-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, o Disque Saúde, que é um telefone exclusivo para as pessoas tirarem dúvidas, principalmente relacionadas aos sintomas do novo coronavírus. O telefone também é 47-3481-5165. Reforçando que esse telefone somente para moradores, pessoas que moram aqui em Joinville. Outra situação que começou a valer desde ontem aqui em Joinville é o Centro Pop, que havia sido fechado em função desse decreto estadual e que ontem reabriu para atender as pessoas que moram na rua, os moradores de rua. O Centro Pop vai funcionar também de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde até as 7 horas da noite, uma parceria feita entre a Prefeitura e a Igreja Católica. Os moradores de rua vão poder ir até o Centro Pop nesse horário para tomar banho e também depois das 7 horas da noite vão receber uma marmita. E essa marmita, os usuários, as pessoas vão ter que comer a comida dessa marmita, vai ter que ser consumida fora do Centro Pop para evitar o aglomero. E também ontem o prefeito Udo Deller decretou situação de emergência aqui em Joinville para poder facilitar principalmente a compra de insumos relacionados à área da saúde, para atender os hospitais, os pronto-atendimentos e as unidades básicas de saúde aqui em Joinville. Reforçando uma situação importante que a Secretaria de Saúde de Joinville tem feito é com relação aos atendimentos. Os atendimentos foram concentrados nos 3 PAs, que é o PA Sul, PA Leste e PA Norte. As unidades básicas de saúde não estão atendendo por completo, os atendimentos estão restritos. Então, quem tiver algum tipo de sintoma relacionado ao novo coronavírus deve procurar os PAs aqui em Joinville. São essas as informações que a população precisa saber, pelo menos por enquanto, aqui na cidade mais populosa do estado, Fará. Informações importantes, estratégias importantes também, né, Kleber? Até para a distribuição de recursos e para a composição de gastos. Inclusive, bom lembrar que o estado de Santa Catarina está em estado de calamidade pública. Vamos ao litoral norte? Vamos para lá? A Prefeitura de Balneário Camboriú está convocando voluntários. Patrícia Silveira. Então, Faraco, são voluntários para ajudar em uma tarefa muito importante nesse momento, ajudar os idosos a fazer compras para que eles não precisem sair de casa. Então, a Secretaria do Idoso de Balneário Camboriú tem um telefone para as pessoas ligarem se quiserem ser voluntários e também para os idosos ligarem se estiverem precisando dessa ajuda. A gente já vai passar o telefone, mas é que daí acontece da seguinte forma, para ser uma coisa mais segura, né? O voluntário vai fazer contato, vai passar alguns dados para a Secretaria e a Secretaria, quando informar o idoso de que tem esse voluntário disponível, vai dizer qual é o nome dele e aí o voluntário vai até a casa do idoso já com esse contato pré-estabelecido por uma questão de segurança, né? A prioridade é que essas pessoas ajudem os idosos a comprarem principalmente alimentos e medicamentos. Então eu vou dar o telefone. Quem quer ser voluntário ou se é um idoso que está precisando dessa ajuda em Balneário Camboriú, pode fazer contato pelo 3261-5300 ou 99982-1632. Lembrando que o código é 47, que é o código aqui da nossa região. Um exemplo aí interessante até para outras cidades, né? Porque a gente também lembra que Balneário Camboriú tem uma particularidade que cerca de 30% da população é idosa. Então, é muito importante evitar que essas pessoas circulem nas ruas nesse momento. Agora tem 6 casos confirmados de coronavírus em Balneário Camboriú. Agora, falando um pouquinho de Itajaí, o transporte no ferry boat, um assunto que tem gerado muita preocupação, porque é muito usado para as pessoas atravessarem de Itajaí para Navegantes, e agora que não tem ônibus, gente, é ainda mais importante essa travessia, né? Nesse final de semana, o ferry boat vai funcionar em horários específicos apenas para quem presta serviço essencial. Então tem só uma balsa que funciona das 5 da manhã até as 8 da manhã e das 5 da tarde até as 8 horas da noite, no sábado e no domingo, mas a pessoa para atravessar tem que comprovar que trabalha em serviço essencial, como por exemplo hospital e área da segurança pública. Os horários de segunda-feira ainda não foram divulgados. Se a balsa vai funcionar o dia inteiro ou se também será em horários específicos, isso ainda vai ser divulgado mais adiante. Isso que eu falei vale para sábado e para domingo.
Ainda em Itajaí, começou ontem a ter barreiras em todas as entradas da cidade. A gente tem imagens aí que mostram como está sendo feito esse trabalho. E só pode entrar aqui em Itajaí agora, então, quem mora ou trabalha no município, se for um carro que não tem placas daqui, né? Os agentes de trânsito estão abordando, a pessoa tem que voltar para casa se não for por um motivo de trabalho ou então de moradia aqui. Só que essa regra não vale para os caminhões, porque os portos de Itajaí de Navegantes estão funcionando normalmente e isso é muito importante, principalmente agora, para conseguir que se mantenha o abastecimento de alimentos, de medicamentos, não só no nosso estado, mas em todo o país, porque aqui no Porto de Itajaí, por exemplo, chega grande parte dos medicamentos que são distribuídos em todo o Brasil. Então, caminhões têm acesso liberado aqui no município, só que tem uma outra regra importante para evitar a proliferação do vírus aqui na cidade, que também se refere ao porto, é que desde ontem à noite, os tripulantes que chegam no navios, independentemente da origem dele, não pode desembarcar no porto. Só tem uma exceção, se o tripulante estiver com problema de saúde, aí se for um caso grave, ele é levado diretamente para o hospital para não ter contato com outras pessoas. Outra informação aqui de Itajaí. Hoje de manhã, 61 presos foram liberados do complexo prisional para diminuir um pouco a superlotação, também em função do novo coronavírus. São pessoas que já seriam soltas até o dia 30 de junho, e aí foram soltas um pouco mais cedo agora por causa disso. Faraca, eu volto contigo. Valeu, Patrícia. Obrigado. Bom trabalho a todos por aí também. As imagens que ela chamou acabaram não entrando. Nós mostramos em outros horários, né, ao longo da nossa programação, né? E como a Patrícia falou, vários serviços não param, são serviços essenciais. Tem gente que não pode parar de trabalhar. Afinal de contas, alguns serviços são extremamente importantes. Serviços de saúde, por exemplo, não podem parar. A segurança. Já imaginou se não tivesse ninguém para nos atender nos supermercados? Olha só, Raquel Schneider foi conferir como está o trabalho dessa turma toda aí. Estamos aqui por vocês. Fiquem em casa por nós. Provavelmente você já deve ter visto esse pedido circulando pelas redes sociais. Enquanto você está em casa, se cuidando, tem gente que precisa trabalhar. Estamos encarando com o máximo de responsabilidade, então nós estamos estudando bastante, nos aprimorando. Tecnicamente, estamos nos protegendo. Nosso trabalho enquanto vigilância epidemiológica é muito importante nesse momento, porque a gente faz toda a questão de investigação, que é o órgão que monitora os casos suspeitos, que encaminha as coletas. Os bombeiros também seguem cumprindo seu ofício. É de suma importância, né, o nosso engajamento, o nosso comprometimento diante do nosso ofício, né, de trabalhar nesses momentos em que toda a nossa população necessita. E além do trabalho rotineiro, os policiais militares agora têm mais uma função: fiscalizar se todos estão cumprindo o decreto estadual. A gente tem consciência da responsabilidade da nossa profissão no dia a dia. Nessa situação, muito mais, ainda mais em momentos em que não há colaboração por parte da sociedade, né? Mas mesmo que a ordem seja fechar as portas, alguns estabelecimentos, como mercados e farmácias, são essenciais e devem continuar funcionando. Temos que esquecer do nosso pessoal, a questão pessoal mesmo, para ajudar em si a população, né? Acaba sendo tudo meio novo para todo mundo. Nós não imaginávamos assim essa importância, né, de ter um profissional ali prestes a atender, né? O nosso dia era de normal, né? Agora, tipo assim, tem aquela apreensão, né? Vamos atender, fazer o melhor trabalho. E assim como eu, outros milhares de profissionais da imprensa também estão trabalhando para manter vocês aí de casa bem informados. Mas independentemente da profissão, todos compartilhamos do mesmo desejo. A coragem, né? O companheirismo. Que a gente possa, aí daqui uns dias, seguir o nosso fluxo normal de vida. Vamos lá, parabéns a essa turma toda. Então, não dá para deixar a peteca cair, tem muita gente precisando desse nosso trabalho, ainda mais fundamental num momento como esse. A seguir tem mais informações. Nosso programa especial volta em 2 minutinhos com mais orientações e mais informações de serviço. Até já. Três horas e 4 minutos. Estamos de volta e de volta também o repórter Júlio Ettore aqui em Florianópolis. Júlio, há pouco eu falava aqui sobre a mudança em algumas medidas na avaliação dos passageiros que chegam ao estado pela capital de Santa Catarina, que chegam pelo Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Que medidas exatamente são essas? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor.
Pois é, vamos detalhar isso aí. Talvez, ainda não tem uma data certa, mas talvez isso comece a funcionar amanhã. Eles ainda estão, a Prefeitura, junto com os órgãos responsáveis, estão ainda acertando os últimos detalhes. Como é que vai funcionar? Tá? Todos que desembarcarem de voos nacionais ou internacionais vão passar pela barreira sanitária na área de desembarque. Ainda na aeronave, as companhias aéreas vão distribuir formulários para que os passageiros avaliem as suas condições de saúde. E esse questionário vai ser entregue para a vigilância, que vai avaliar possíveis sintomas. Nesse primeiro momento, eles não vão ter nenhum tipo de equipamento, como termômetro, por exemplo, para ajudar no diagnóstico. Caso a pessoa realmente não tenha sintoma, ela é aí liberada. Porém, ela vai assinar um termo de compromisso, né, dizendo que vai ficar em casa. Se descumprir, pode responder por crime contra a saúde pública. Agora, se a pessoa apresentar algum sintoma, aí sim é encaminhada para o ambulatório do aeroporto e, dependendo da gravidade, vai para o hospital. A Prefeitura conseguiu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para fazer essa barreira no aeroporto. Faraco. Obrigado. Mais uma vez o Júlio aí com as informações para a gente. 3h06. Vamos fazer o seguinte, a gente tem recebido várias perguntas, todos os jornais recebem perguntas de vários dos nossos telespectadores. Ainda há muitas dúvidas. Nós contactamos pelo telefone o doutor Antônio Miranda, está aguardando e a gente vai colocando as perguntas aqui no telão e tirando essas dúvidas com o doutor. Está me ouvindo, doutor? Tudo bem? Estou ouvindo. Boa tarde, Faraco. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado mais uma vez por nos dar. Já conversamos bastante aí nos últimos dias, né? E vamos seguir. E acho que vamos conversar muito mais ainda, né? Pois é, bem provável, né? Bem provável. Rafael. Bem provável. Tomara que aqui com outros assuntos, né? Mas esse aí, enquanto tiver, a gente vai ter que ir conversando, né? Por enquanto, sim. Esclarecendo a população, que é sempre muito importante, né, doutor? Rafael, meu xará, ali de Palhoça, com PH e tudo, inclusive. Moramos em 5 pessoas e não saímos para nada. Temos que manter distância entre nós? É a pergunta dele. Outro exemplo, tem piscina em casa e as crianças querem tomar banho de piscina. Há algum problema dentro de uma mesma residência, hein, doutor? Olha, não há problema. Não há problema porque essas pessoas estão dentro de uma mesma residência e não tem como você separá-las, né? Caso haja alguém com sintomas de virose ou de gripe, qualquer sintoma de doença respiratória, essa pessoa tem que ser isolada dentro da mesma casa, num quarto, num banheiro, quando for possível isso. Fora isso, realmente não há nenhum problema essas pessoas conviverem juntas, né? Tem que ter o cuidado de quando chegarem da rua para dentro de casa, ao abraçar filhos, esposas, pais, mães, que façam a higiene das mãos antes, né? Vamos para a próxima? Vamos colocar a próxima no telão? Maria Helena, aqui de Florianópolis. Diz a Maria Helena, nossa telespectadora, obrigado pela participação. Eu e meu marido temos 71 e 76 anos, respectivamente. Devemos ir ao posto na semana que vem tomar vacina contra a gripe, alguma contraindicação? Muita preocupação das pessoas, hein, doutor? Eu sei, muita preocupação, mas é importante que a vacina seja feita. Vai proteger contra todos os tipos de influências mais importantes. Agora, cuidado, mantenha uma distância razoável, aquela distância de 1,5 m a 2 metros de cada pessoa, evitem aglomerações, tenham um pouco de paciência. Eu tenho certeza que o pessoal do posto médico, né, do ambulatório, vai ter esse cuidado em atender a todos com muita calma, mas mantendo a distância necessária e evitando aglomerações. O grande problema, Faraco, não é sair à rua. Sair à rua no sol não há nenhum problema, né? O grande problema são as aglomerações, as pessoas se tocando, estando muito juntas, isso é que tem risco de transmissão. O problema é que hoje, por exemplo, no Jornal do Almoço, nós tivemos uma pergunta, né, de um telespectador que perguntou, estão vendo a praia vazia, posso ir? Só que se todo mundo pensar parecido, aí vai ter aglomeração, né? Esse que é o problema, só sair em caso de urgência, né? Em caso de necessidade de ir tomar vacina, né? É um caso importante, é fundamental. Agora sair para passear na praia, para passear na rua, se todo mundo for fazer isso, realmente vai voltar a ter aquele excesso de pessoas na rua e não vai adiantar nada. As pessoas têm que entender, têm que aceitar e têm que a gravidade do problema. As pessoas só estão seguras dentro de casa. Próxima, pode colocar aí, Lu, pra gente. Valeu. Algum risco de doar sangue neste momento? Daniel, de Joinville, também é outra preocupação, inclusive do próprio Hemosc, né? Os hemocentros aí pelo estado.
Não há problema. Não há problema desde que sejam tomadas as medidas de cuidado necessárias. Quer dizer, contato prévio com o banco de sangue, com o hemosc, vai ser feita toda uma estratégia lá dentro, não há risco de transmissão, né? Com todo o cuidado. É importante, porque se essa epidemia durar, como está sendo prevista, 3 a 4 meses, Faraco, alguém vai ter que doar sangue, porque os estoques de sangue vão a zero, né? Vão zerar. Então, as pessoas têm que ter, aqueles que querem doar sangue, façam contato com o hemosc. Se não estiver doente, obviamente, com nenhuma virose, vão poder doar sangue tranquilamente. Doutor, uma última pergunta para a gente fechar, então. Quem precisa... aqui tem uma outra pergunta. Deixa eu fazer uma outra aqui que tem chegado bastante também. Quem precisa usar máscara, por exemplo, nesse momento? Então, volto a repetir, isso é uma orientação do Ministério da Saúde. Só aquelas pessoas que estão sintomáticas, né, que tem que sair de casa, porque tem que ir ao médico, tem que ir ao hospital, em última análise, uma farmácia, essas pessoas deverão usar máscara. Agora, usar máscara sozinho, individualmente, para não contrair o vírus, não é efetivo, não vai ter nenhuma proteção. A não ser em casos excepcionais, eu posso abrir um aqui, as pessoas que têm que fazer uma viagem de avião, por exemplo, né, naquele tumulto de 200, 300 pessoas dentro de um avião muito apertado, nesse caso eu recomendo o uso da máscara, né, nos aeroportos, em caso de viagem aérea, né. Fora isso, não há nenhuma indicação. Pelo contrário, o uso da máscara pode até dificultar. O manuseio da máscara pode fazer com que a pessoa leve o vírus para a boca, para o nariz e para os olhos. Obrigado, doutor Antônio Miranda, médico infectologista, com a gente. Sobre essa pergunta da Cláudia de Florianópolis, a pessoa infectada deve comunicar o condomínio onde mora, até respondemos no Jornal do Almoço, deve sim, para que o síndico também tome todas as medidas cabíveis. Vamos para algumas ilustrações, só para a gente encerrar a reta final do nosso programa, 3 horas e 12 minutos. Sintomas, atenção, os mais comuns, febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas, dores pelo corpo, aquela moleza, congestão nasal, a coriza, dor de garganta e diarreia também. Alguns pacientes, 15% deles, têm dificuldades para respirar. Atenção, porque a doença pode ser assintomática, ou seja, não apresentar sintomas. Aqui na próxima tela, o que pode abrir, o que tem que abrir são serviços essenciais, farmácias, supermercados, unidades de saúde, postos de combustíveis, funerárias, distribuidoras de água e gás, distribuidoras de energia elétrica, clínicas veterinárias de emergência, serviços de telecomunicações, órgãos de imprensa funcionando, segurança privada, coleta de lixo e agropecuárias também, da mesma forma. Próxima ilustração em relação às orientações para você que nos assiste nesse momento. Muito cuidado nesses tempos de pandemia do novo coronavírus. Atenção às notícias, aos noticiários, à veracidade dessas informações pela televisão, pelas mídias como um todo, mas através de veículos da sua confiança, claro. Medidas básicas de higiene, por exemplo, lavar com muita frequência ao longo do dia as mãos, usar o álcool em gel, usar também água e sabão, claro, e evitar aglomerações, ficar em casa. Resumindo, é isso. Fique em casa, essa é a grande mensagem nesse momento. Olha só, aqui na NSC TV, em todas as nossas plataformas, G1 Santa Catarina, Rádio CBN, NSC Total, você fica bem informado sobre o combate ao novo coronavírus. Com o nosso jornalismo, sempre com profissionalismo, responsabilidade, estamos sim ao lado dos catarinenses. Nesta luta, iremos vencê-la. Logo mais tem o NSC Notícias, logo depois o Jornal Nacional. Obrigado, gente, pela companhia e em casa. Vamos lá. A minha voz é a sua voz, todos juntos, todos nós, sempre em frente para um dia melhor. A minha voz é a sua voz, todos juntos, todos nós, sempre em frente para um dia melhor. Agora é a hora de mostrar tudo que nós somos.
podemos. Não é fácil, mas vamos cantar. Agora é a hora de mostrar tudo que nós somos e podemos. Não é fácil, mas vamos cantar. Só toca Top Verão.